Fizeram um trabalho pra mim, tenho certeza disso. E hoje eu vou no terreiro saber. Você está com Patrícia? E Beth, da Umbanda na Prática, dirigentes do Templo Jubi Romper. Essa é uma coisa que a gente vê muito, né, Paty? As pessoas indo no terreiro para descobrir ou confirmar se fizeram algum Olha, se a gente trabalho, fizer né? uma listinha de perguntas de procura, essa estaria No topo, né? no top 10. É verdade. É muito comum chegar pessoas querendo saber se fizeram trabalho. Mas não vão achando vocês, meu irmão, que essa pergunta aqui é com esses 10, 15, 20, 30 anos de terreiro, não. Eu posso falar que é muito mais que isso, né, Beth? Ah, eu acho que se a gente fosse fazer uma enquete aí com os dirigentes, acho que nas outras casas não são diferentes, não, né, Paty? Não, não são. É desafiador. É, não, e você viu muito isso, né? Você contou muitas histórias de onde você viu Então, isso. eu, na verdade, cara, é muito louco porque eu sempre tive as minhas ressalvas com a Umbanda por causa disso. Primeiro porque eu ia para um terreiro muito pequena com a minha mãe, né? Então, assim, eu ia. Beth, mas olha, sem brincadeira, eu posso falar porque minha mãe já foi em vários terreiros. Eu sou nascida no Rio de Janeiro, então minha mãe é no terreiro no Rio, minha mãe é no terreiro no São Paulo, que depois a gente veio pra cá. Ela só não foi no terreiro no Nordeste porque lá, da onde ela nasceu, ela não voltou depois que ela saiu de lá. Porque se ela tivesse morado lá, com absoluta certeza Teria descoberto ela algum por teria. ali. Ela ia. Então, assim, então, quando você é pequeno, você fica prestando atenção em tudo. Os terreiros, antigamente, não é igual os nossos terreiros de hoje. Normalmente começa na sala, naquele lugar bem pequenininho mesmo. Então fica todo mundo ali escutando o que muitas vezes as entidades falam o tempo todo. E antigamente não tinha isso, né? De uma linha trabalhando, né? Era todo mundo junto, misturado ali, as entidades falando e tal. E eu tenho muitos flashes, mas muitos, assim. Primeiro que eu tinha um medo danado, principalmente quando era de Exu, né? Falava grosso, palavrão, bebia, xingava você. Meu, Beth, eu tinha um medo tão gigante que não cabia em mim. E aí eu tava com a minha mãe ali do lado, quando chegava a vez dela. E aí ela falava, porque. Minha mãe levava vários assuntos, mas na verdade era sempre assim. Era sempre relacionamento dela essa questão do trabalho. E, cara, é muito louco porque do trabalho não era meu pai que perguntava, era ela que perguntava pelo meu pai. Então, tipo assim, tem um cara lá prejudicando ele lá, e tenho certeza que eu acho que alguém fez alguma coisa. E a entidade olhava pra ela e falava assim, e não era uma ou duas, não, tá? Era a maioria. Aí ele parava, olhava, fumava, parava, olhava, fumava. Quem que é uma loira que trabalha com ele assim, 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 assado? Aí minha mãe ficou caçando. Tem algumas pessoas lá, não sei se é muito loira, não. Aí, né, a entidade, que se é que a gente pode dizer, né? É meio ruiva. É uma loira meio ruiva, assim. Olha, essa mulher fez um trabalho pro seu marido se afastar de você. E eu ouvindo aquele homem falar, porque pra mim eu não sabia diferenciar se era uma entidade. Primeiro o homem que tava ali É uma falando. criança, né? É. Pra criança é E eu homem. falava, cara, mas como é que pode? O que é isso, trabalho, né? E aí eu via minha mãe fazendo alguma simpatia, fazendo algumas rezas para tentar dissipar aquilo. Aí ela ia em outro terreiro. Olha, fizeram um trabalho para o seu marido perder o emprego. E eu tô vendo uma mulher aqui, mas não tô conseguindo enxergar ela muito bem. Mas tem uma mulher aqui no caminho de vocês. E aí um dia, eu, sei lá, devia estar com meus 12 anos, eu perguntei, mãe, todo mundo fala assim mesmo? Que tem um trabalho para todo mundo? Não, não é sempre que fala, não. Fala, mas é que toda vez que vocês vão, a tia XPTO também vai e fala. E como é que é isso? E aí, Beth, eu comecei a prestar atenção nisso, porque depois, quando né, eu fui Foi ficando mais maior, velha. eu fui conversando com outras pessoas também. E quando você vai com duas ou três amigas no terreiro, aí, sei lá, às vezes as amigas escolhem as entidades para falar. Aí quando volto, eu vou embora, é sempre assim, e aí, o que te falaram? O que te falaram? Pra mim falaram que tem um trabalho. Tá vendo, gente? Eu tinha certeza que tinha um trabalho pra mim. A minha vida não anda, as coisas estão travadas. Eu sabia. Aí a outra falou assim: gente, esse terreiro é bom, porque tem terreiro que não fala, mas esse aqui fala tudo. Fala do trabalho, fala da mulher, fala do que fizeram. E aí, né, vem a pergunta, né? Que a gente quer saber até o nosso finalzinho aí. Por que que tem terreiro que fala e outros que não falam? E os que falam? Faz o que com essa informação? Porque eu fico me perguntando,
Tá, fizeram um trabalho pra mim. Ah, legal. E tá bom. Ou não fizeram um trabalho pra mim. Aí eu saio do terreiro com aquela sensação. Gente, se não fizeram o trabalho pra mim, então por que minha vida tá do jeito que tá? Meu casamento destruído. Sinto sim que tem uma pessoa envolvida. E aí? E aí, Beth? Que confusão é essa, cara? É muito complicado, né, Paty? E a gente está fazendo esse podcast de hoje justamente para trazer uma informação que é importantíssima. Importantíssima. Porque esse tema ele envolve várias e importantes e diferentes, né, partes de uma situação e áreas, né, também para a gente refletir, pensar e até agir. A primeira delas, né? Por que tem terreiro que fala e tem terreiro que não fala? Eu vou falar da forma mais simples e até fria que existe, porque não tem outra solução. Terreiros onde entidades de luz trabalham, você nunca vai ouvir esse tipo de afirmação. Porque eles são menos poderosos, eles veem menos, eles não querem me ajudar. Ou não existe uma entidade ali, ele não é bom, não é uma entidade forte, né? Não é uma entidade boa, né? É uma coisa que acontece com muita frequência. Nós, seres humanos, a gente tem mania de racionalizar muitas vezes da forma errada. Porque eu não sou contra racionalizar, não. Eu sou muito racional e acho que quando você consegue fazer a conexão certa, chegar no raciocínio certo e olhar a coisa, né, nos 360, a gente consegue até chegar em conclusões favoráveis, né, benéficas, enfim, coerentes. Agora, o problema é você racionalizar de uma forma errada. É como, por exemplo, Paty, aquela certeza de que muitos médiums têm que quando a entidade tem uma incorporação muito sutil, ali não tem uma entidade. Que para vir uma entidade tem que ser aquela incorporação espalhafatosa, aquela coisa inclusive muito... tem na internet isso, incorporação forte de Exu XPTO. Sim. Incorporação forte do caboclo das matas. Exato. Então quer dizer que tem incorporação fraca? Porque se tem incorporação forte, eu fiquei me perguntando aqui. Então deve ter a fraca, né? Então, por que isso acontece? Porque as pessoas, né, erroneamente, até por falta de informação, acham que aquela entidade que vem com uma espécie de uma dificuldade maior, uma demora maior, uma entonação maior, um berro maior, um bico maior e coisas do tipo. Se sacode com mais. Dá uma impressão de que é uma incorporação mais forte, né? E na verdade é o contrário, né? Quanto melhor fica a incorporação, mais sutil ela fica. Mais sutil ela fica. Menos porque você está muito existe. acoplada, né, com a porque entidade menos ali, com a energia. existe entre as energias. E enquanto tem, porque é normal, isso faz parte do processo, né? A gente fala muito isso quando a gente está falando de desenvolvimento e incorporação. É natural, enquanto está desenvolvendo, nos primeiros contatos, principalmente, nas primeiras incorporações, um atrito, né, maior entre energias, porque elas ainda estão se acostumando uma com a outra. Agora, quando o médium já incorpora há muito tempo, já repetiu esse processo várias vezes, a tendência é ir diminuindo, até chegar no sutil. Só que é claro, né, o que é mais, olhando assim racionalmente, parece mais coerente, né, que aquela que tem mais movimento, mais força, mais, né, é o melhor. E não é o contrário. A mesma coisa acontece quando eu considero que um terreiro que tenha entidades que me falam que eu estou sendo traída, que tem alguém que fez um trabalho para mim, que tem alguém com inveja de mim, é um terreiro melhor do que um terreiro que não fala. Só que assim, uma coisa que eu vou afirmar sem medo de errar, porque às vezes a gente fala aqui só como observações, reflexões para vocês também fazerem aí a de vocês. Nesse caso, eu vou falar sem medo de errar. Aonde tem uma entidade de luz, você não vai ouvir resposta para essa pergunta, para essas perguntas, né? Se te traíram, se fizeram macumba, se estão fazendo, você tem inveja, por quê que isso não vai ser respondido? E por que tem casa que responde, Paty? Porque ali não tem uma entidade de luz. Assim como nós temos espíritos de luz que vêm incorporar no médium para poder ajudar você a encontrar a sua luz, o seu equilíbrio, a sua força, a gente também tem aquelas entidades que na verdade não são entidades, mas vêm, né, como se fosse, usa nome de entidades comuns, entidades conhecidas, às vezes, muitas vezes, como a gente já falou até no podcast dos Exus e Pombogiras, né, Paty? Sim. Que tem uns que vêm com esse que o pessoal usa esse nome e é a entidade que faz amarração, que faz trabalho para as pessoas, que, enfim,
Como é que eu sei quando é uma entidade e quando é um espírito que trabalha para o mal, por exemplo? Por observação. O que vai te fazer identificar? A forma que ela fala, o amor que ela emite, a energia que ela tem, porque energia densa também a gente consegue perceber. Mas é que isso também precisa de um pouco de treino, de sensibilidade. Mas assim, se uma entidade fala para mim coisas incoerentes com um espírito de luz, eu já consigo ficar, epa, peraí, alguma coisa está errada aqui. E por que que a entidade não fala? Né? Isso é importante a gente entender. Para nos ajudar. Porque assim, uma pergunta que uma vez o meu caboclo fez para uma assistente, né? Uma consulente que queria saber se alguém tinha feito, porque alguém tinha dito, porque ela sentia, porque as coisas não iam. E ele perguntou, né? O que você faria com essa resposta? Se eu te desse essa resposta, o que você faria a partir daí? E ela não soube responder. E aí, Paty? Ela não soube responder porque ela ficou surpresa. Eu vou te dizer que existem muitos consulentes que desafiam a entidade. Eu já vi consulentes com essa mesma pergunta do seu caboclo. Eu já vi consulentes responderem assim, ó. Bom, o senhor é que tem que me dizer, né? Porque se fizer alguma coisa pra mim, não é o senhor que vai desmanchar? Não é o senhor que vai fazer? Sim, também não tem. É a casa que tem que desmanchar? Sim. Não, ela ainda foi... Ela faz parte daquele time que não, queria ela fez, saber exatamente, na inocência exato, de descobrir. Exato. Mas ela não parou para pensar o que, por exemplo, Sim. ela iria fazer depois com a informação. Mas o seu caboclo, ele fez ela pensar e ela realmente refletiu. Realmente, o que eu vou... que eu vou fazer com essa informação? Agora, uma pessoa que desafia, que, por exemplo, deixa eu ver se tem uma entidade aqui, ou a pessoa que racionaliza demais, que duvida, ela já pensa assim, se tivesse uma entidade aqui, eu não faria uma pergunta dessa pra mim. Você tá entendendo onde eu tô? Sim, e aí agora a gente vai explicar. Por que que a entidade não vai falar? A entidade não vai falar porque o que normalmente, né, o ser humano faria numa situação dessa? Claro que cada situação é uma situação, cada pessoa é uma pessoa, mas no geral... Qualquer pessoa que saiba que estão fazendo um trabalho, que tem inveja atrapalhando, que tem, né, macumba ali para ele ou para ela, primeiramente já vai ficar chateado, minimamente chateado, né? Poxa, né, eu sou bom, ou eu não mereço, ou enfim, coisas do tipo. Não, eu preciso saber. Assim, não, e não é só isso. É assim que a pessoa fala, não, eu preciso saber. Então, mas aí, por que a entidade não vai falar? A entidade não vai falar porque tudo que a gente pode... fazer a partir disso, qualquer reação que a gente possa ter depois disso, é prejudicial para a nossa encarnação, é prejudicial para o nosso bem-estar. Minimamente a gente vai ficar revoltado, indignado, chateado, decepcionado, ou seja, todos os sentimentos, a gente já falou aqui no podcast que a gente falou sobre essa questão da energia, do trabalho de macumba, né, de feitiço, essas coisas, tudo aquilo que deixa a gente naquela baixa vibração que faz a gente, né, abrir a brechinha para espíritos com energia ruim agir entre a gente, né, agir por nós, agir com a gente. Além disso, muita gente também tem a mania, tem a tendência natural de usar isso de muleta. E a gente já falou no podcast que a gente falou sobre obsessão, sobre os eguns sem luz, enfim, sobre todos esses temas, que quando eles agem, né, quando esses espíritos agem, eles agem naquilo que a gente tem. Então, nós não somos pessoas inocentes, inofensivas, que vê alguém mal, que fez a gente fazer um monte de coisa que a gente jamais faria na vida. Não. Eles sempre agem na sutileza em cima daquilo que a gente já tem. Primeiro, a gente, né, abriu a brecha para que esse trabalho chegasse até a gente. Segundo, a gente tem alguma coisa, alguma sombrinha ali que foi em cima dela que eles agiram. Então, você não é totalmente inocente. E, muitas vezes, para algumas pessoas, saber que foi um trabalho feito, que foi uma magia ou coisa do tipo, a pessoa ela se apoia nessa coisa externa, né? Foi o outro, foi um trabalho feito e tudo mais. Então, agora eu não preciso fazer nada. Eu preciso só de alguém desfazer, né? Você despertou uma coisa aqui falando isso, porque assim, às vezes a pessoa pensa assim, mas espera aí um pouquinho, você tá dizendo que eu tenho uma certa responsabilidade com isso que fizeram pra mim? Estou afirmando, né? Você tem responsabilidade. Você tem, Nós só temos, que aí né? a pessoa também pode ouvir assim, mas espera um pouquinho, Beth,
Mas isso fizeram para o meu marido, eu não tenho nada a ver com isso, ou seja, fizeram para nos destruir. Então, onde eu tenho alguma coisa com isso? Então, pois é, se nesse caso, né, alguma mulher fez alguma coisa para ele, provavelmente ele deu a brecha em algum momento. Alguém é envolvido aí na história, Alguém né? envolvido na história. Porque, por exemplo, se você fecha o campo, né, não tem por que outra pessoa entrar na jogada, né, para fazer qualquer outra coisa. Exato. Entendeu? Agora, quando você demonstra uma certa vaidade, quando você abre a brecha, e aí eu vou falar a frase do pai Joaquim, né, quando a gente deixa a frestinha da porta aberta, sim, isso pode despertar uma inveja na mulher que tá querendo. Isso pode despertar alguma coisa na pessoa que ela olha pra você e fala, não, é questão de honra eu querer. Então, a gente precisa olhar também para os nossos movimentos, para os nossos comportamentos, Isso. porque senão a gente fica muito assim, muito vítima de uma situação que muitas vezes nós, sem querer, provocamos de alguma forma. Então, isso é importante a gente... E não só isso, né? Isso é só é uma maturidade espiritual. O que a gente fala aqui é sobre isso, né, Beth? Exato, não é só isso. A gente precisa entender, não é nem a questão de ser vítima, mas é a questão de não fazer nada. Porque, entende? Se é um problema externo, eu não tenho o que fazer, né? Se é um trabalho... Então, mas você concorda que você, de certa forma, fica vítima de uma situação, de uma informação que você tem? É como se, agora fizeram e agora o que eu faço? Só aumenta o seu ódio, né? Você vai ficar com muita raiva. E aí você deixa de fazer uma das partes, que a gente vai falar lá no final, como a gente age numa situação como dessa, fazer, né? Como é que a gente faz para se proteger de trabalhos, macumbas, etc., você acaba deixando de fazer o que você precisa fazer. Por exemplo, trabalhar a brechinha que foi aberta para você poder ter acesso a esse tipo. Por que essa situação chegou na vida do casal ou de alguma pessoa, né? Ou até para prejudicar seu trabalho, coisas assim. Ou até trabalhar as sombras que você tem para que você consiga reconhecer quando você está sendo influenciado ali por alguma outra questão. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre isso no final, mas é importante entender assim, se foi uma entidade de luz que te disse isso, das duas uma, ou o médium está mistificando é um termo para quando a pessoa interfere na fala da entidade. Isso significa o seguinte, é o que a Beth está falando assim, significa que existe ali uma entidade, mas o médium, por achar que a história que o consulente está contando pode ser muito história muito de trabalho, muito dedutível. Aliás, deduzível de trabalho de magístico. Então, ele acaba atropelando a fala da entidade e diz o seguinte, tem uma pessoa assim, isso tem sim um trabalho aí. Então, ele atropela a fala da entidade, né? Influencia negativamente, porque querendo ou não, atrapalha um pouco ali o trabalho da entidade. E assim, lembrando que nem todo mundo que mistifica pro mal. Às vezes a pessoa vai ali, tá vendo a entidade falar, faz as suas próprias conclusões e resolve ajudar, só que é aquela coisa, né, de boas intenções, o inferno tá cheio, né, Paty? E aí a gente nunca sabe qual é a intenção que a pessoa tá falando isso. Sim. Ou por achismo, ou porque quer que o consulente volte mais vezes, ou porque quer que o consulente inicie um trabalho. Isso é muito importante. Ou dali vai assim, então, no final a gente tem que ver, vamos fazer um trabalho, custa tanto, ou vamos jogar pra gente ver mais detalhes sobre isso que a entidade falou. Se fosse uma entidade de luz, não precisaria no jogo, vamos falar agora, a entidade já tá ali dizendo, então, você tá entendendo? Olha só onde vai o... Não, você trouxe aí agora um tema importantíssimo, né? Existe, né, entidades que falam, na verdade não são entidades, geralmente a gente tem essas duas situações, o médium mistificando com essa intenção, porque infelizmente é a história do dar o que a pessoa quer receber, né? Então se a pessoa está esperando, por exemplo, eu já vivenciei com algumas experiências. É claro que num lugar grande, né? Quem acompanha o nosso podcast sabe que eu frequentei uma casa muito grande, que tinha algumas unidades, enfim. Eu encontrei todo tipo de médium. Graças a Deus, a maioria, né, séria, responsável, com entidades lindíssimas fazendo lindos trabalhos, mas claro que no meio de muitas pessoas você sempre encontra aquele que destoa, aquele que não sabe muito bem o que está fazendo, que não entende muito bem o conceito da Umbanda. E, enfim, né? Foge um pouco ali do trabalho certo. Mas eu já acompanhei a entidade, lá a gente tinha uma prática que era assim,
quando o Cambono, né, tinha as horas, os momentos de cada linha trabalhar, de cada grupo incorporar. Quando os Cambonos iam incorporar, o médium atendente ia substituir o Cambono da entidade que ainda não tinha desincorporado, que ainda tinha filho para assistir, né? E aí, quando eu ia cambonear algumas entidades, às vezes eu via coisas que eu pedia assim, maleme para as entidades, porque assim é inevitável você, num primeiro momento, julgar, depois você volta para a base e fala, não me cabe. Mas assim, coisas que você fala, tem uma pessoa interferindo aqui. A entidade de luz jamais falaria isso, jamais diria isso, jamais. Então, assim, você vê isso acontecendo. Claro que às vezes, como eu disse, nem sempre é com má intenção, às vezes é só no sentido de deixa eu dar um pitaco aqui, porque sabe aquela história de você estar ouvindo a pessoa que está conversando que você nem conhece, mas você fica naquele ímpeto de se meter, porque, eu posso dar uma opinião aqui. Eu sei que não tem nada a ver com a história, posso, né? Tem essas pessoas que têm esse hábito. É meio que isso, né? Faz isso na incorporação no meio do trabalho da entidade. Mas, Ia falar Beth, alguma coisa? e se de repente... Tá, beleza. Então, se não for o médium mistificando, o que pode ser? Não, então, eu vou chegar lá. Mas aí, o que acontece? Eu tive que cambonear por um período uma pessoa, porque era quem estava do meu lado, né? E geralmente a pessoa tinha muitos filhos, enfim. E aí, como estava do meu lado, acabava sobrando para mim cambonear aquela entidade. Eu tentava fugir, mas às vezes não conseguia. Por que eu tentava fugir? Porque eu via coisas que não... Que né? não eram bacana, né? Que eu falava, ai, que triste ver isso aqui, né? E tá aqui testemunhando, e enfim. E aí, assim, uma das coisas que a entidade fazia era dar guia para todo mundo. E eu brincava, né? Uma expressão que a gente usava nos bastidores, né? Aquela coisa do fundo do terreiro, dava a listinha de compra. Por quê? Tem muito assistente que é outro erro de quem não conhece. Acha que só foi feita alguma coisa se tiver uma lista de compras, uma lista de trabalhos para fazer, né? Acender tantas velas, firmar, né? Como a gente costuma usar. Firmar várias velas, fazer vários banhos. 200 banhos. Exato. Com 50 ervas, que é para tirar toda... Sim, isso é uma coisa, infelizmente, é cultural. A pessoa tem a impressão de que se ela foi lá tomar um passe e não voltou com nenhuma anotaçãozinha, nenhuma não foi listinha feito de trabalho compra, nenhum, né? Exato. Mal sabe que... Exato. Mal sabe o trabalho coisa foi feito, né, ali por espiritualmente. trás, né? Ou às vezes até vai ser feito, mas no campo espiritual. Não precisa que você firme uma vela, tome um banho, nem nada do tipo. Só que é muito comum e é engraçado. Por quê? Isso eu reparei, anos de observação, que as entidades que tinham essa tendência de passar mais trabalho, de dar mais guias, firmas para as pessoas, eram as que tinham maiores filas. Por quê? Porque é aquele achismo de que essa entidade é a melhor. Ela vai me dar uma guia, essa guia vai me dar uma proteção, fora o ego, né? Vai me dar um trabalho. Tô ali bonitinho, cheio de guia, vai me passar ali vários trabalhos. E essa entidade, essa médium, né? Tinha esse perfil. Então, assim, todos os filhos da entidade tinham, no mínimo, 2 guias, coisa que lá era difícil, geralmente era só de Oxalá, de proteção, quando tinha. Tinha uma lista de compra de banho para quase todos, né? Banho disso, banho daquilo, assentamento disso. Então, assim, as pessoas gostam disso. Então, de certa forma, isso é uma coisa que algumas casas acabam adotando, por quê? Para que a pessoa volte, né, para que o assistente goste, porque se ele está esperando voltar com uma listinha de compra, ou se ele está esperando voltar com uma resposta de uma pergunta como essa, eu preciso dar. E é onde, às vezes, erroneamente, mas não estou dizendo que existe uma má intenção, o médium interfere no trabalho, colocando o que ele acha, para que aquele assistente não fique insatisfeito ali, não volte ali insatisfeito para casa e volte outras vezes, porque ele ouviu o que ele queria ouvir. Agora, Beth, só pegar um gancho, porque existem vários fatores, tá? E aí a gente não está atrelando só uma questão de má intenção. Mas existem muitos... Nesse caso eu tô até na boa intenção. Sim, mas é porque isso são vícios comportamentais. Sim. Que se nós não nos conhecermos bem, a gente tem tendência de seguir. E principalmente porque a gente, para os outros, é só pegar um ponto aqui para a gente contextualizar. Nós, por natureza, temos muitas obrigações com os outros, às vezes. É como se a gente tivesse que falar alguma coisa para uma pessoa, até para a pessoa
ter a afirmação de que nós estamos ali falando a verdade com as entidades, porque a gente sabe que tem muita gente que desconfia. Que a entidade tem que Que a entidade falar, tem que, exatamente, adivinhar. exatamente. Aí o médium, que tá sempre olhando para os outros, prestando atenção para os outros, potencializando os outros, porque ele nunca se acha bom bastante, ele acaba atropelando a entidade e dando coisas que a entidade não passaria para aquele consulente, Sim. para reforçar a crença de que, não, ó, meu irmão, tem alguém aqui, viu? Tem alguém aqui, a entidade tá te passando isso porque você tá precisando. E às vezes não tá. Isso é coisa do médium. Então, nesse caso, o que a gente está explicando é vícios comportamentais que o médium tem por crenças, né? Até por onde o que ele aprendeu ou dentro do que ele acha. Claro que isso lá na frente vai acabar trazendo más energias para esse médium, porque através do mau comportamento dele e da crença limitante que ele tem, ele vai acabar arrumando um problema sério. Entidade, né? Exatamente. E chegar num ponto que não vai estar trabalhando então mais você percebe, entidade. né? Ele começa com não tendo uma má intenção, mas é por uma crença, por um vício comportamental que ele não se observa e não percebe e não busca melhorar esse comportamento e acaba trazendo para perto dele energias porque isso é uma vaidade, tá? Vamos lá, esse é o ponto. Ele não é que ele é bonzinho, que ele é legalzinho, que ele é bonzinho no nível, então ele é muito legal, né? Então ele só é assim por crença? Não, isso é uma vaidade. Isso é uma vaidade de querer mostrar para os outros que a entidade dele é boa, que existe uma entidade. Isso é nada mais que uma vaidade. E aí, por essa vaidade, é que a gente deixa uma bela porta reganhada para quem entrar. Os obsessores, pois os espíritos sem luz e assim vai. Mas é só para... Eu achei muito legal essa sua fala, porque eu acho que é importante a gente deixar isso bem claro, que eu acho que é uma das cerejas que não deveria faltar nesse bolo, né? Não, e outra coisa, nem estou partindo das má índoles, das pessoas que fazem isso apenas para enganar e tudo mais. Até porque isso daria um outro podcast, viu, gente? Vai anotar aqui. Sim, e assim, na verdade eu estou falando porque com a intenção de dar o que o assistente quer, e de repente manter aquele assistente ali, muitas vezes pode ser feito algo muito prejudicial, porque esse tipo de coisa, não estou dizendo que não exista, gente. Ele pode, de repente, ter chutado certo, né? Ou até mesmo ele tá ali, ter chutado certo foi boa, hein? Não, ele gostei pode... dessa, mas tem sentido. Sim, e ele também pode ter uma mediunidade que ele esteja vendo alguma coisa. Então, ele até fale aquilo que ele está vendo pela boca da entidade. Só que uma entidade de luz, como a gente estava explicando aqui agora, ela não falaria por causa das questões que envolvem E você falou uma coisa muito legal. consequências. O fato dela ter uma clarividência, isso chama clarividência, viu, gente? Isso que a Beth está falando. Quando você está junto com a entidade e, de uma certa forma, você vê algumas coisas, isso já aconteceu comigo, é muito legal. Isso é uma mediunidade de clarividência, que não é sempre em todos os atendimentos, mas em alguns atendimentos a entidade pode te mostrar, só que tem um detalhe. A entidade está te mostrando, mas nem sempre é para você falar para o consulente. Sim, muitas vezes é para você entender o contexto. É só para você entender o que está acontecendo, exatamente então, isso. Então, assim, não estou dizendo que a entidade não está te falando uma verdade, mas uma coisa é certa, se você ouviu esse tipo de afirmação, não foi uma entidade de luz que disse. Então, a primeira hipótese é essa, o médium mistificando, e aí os motivos, a gente falou todos eles aqui. Agora, existe uma segunda opção, né? Uma segunda situação, no caso, que é quando um espírito que está vindo ali naquele médium não é um espírito de luz. É um obsessor, é um zombeteiro, é uma das categorias de espíritos sem luz que estão aqui na Terra perdidos, trabalhando aí para conseguir energias negativas, enfim, trabalhando pelo mal, que incorpora naquela pessoa e faz, que geralmente são esses que fazem os famosos trabalhos de amarração, trabalho para o que você pedir, porque a entidade de luz, ela jamais vai te deixar entrar num processo onde você vai regredir na sua evolução, você vai assumir karmas novos nessa encarnação, ou fazer algo que prejudique o outro e principalmente você. Porque quando a gente descobre esse tipo de coisa, é inevitável você se indignar. Principalmente se veio de alguém que você gosta, alguém que você fez alguma coisa, alguém que você não merecia receber isso em troca. Então, essa energia ela é muito maléfica pra gente. Além de muitas pessoas também quererem até se vingar. E aí é outra questão que E aí também você tem peso. acaba fazendo o quê?
um trabalho para desmanchar o outro. Ou seja, você acabou de fazer uma macumba. Exatamente. E outra Né? coisa, Você né? acabou de fazer um trabalho porque você tá querendo. Ah, mas é para devolver o que me mandaram. Não, você tá fazendo uma macumba. Sim. Então, assim, se você de repente tá ouvindo isso e tá bem bravo com a gente, não fica não. Dá um tempo, vai até o podcast, vai até o final. Depois respira, toma uma água, deixa uns 2 dias, volta, assiste a gente de novo. Porque o que acontece? Nós estamos aqui para ampliar os nossos conhecimentos, certo, Beth? Exatamente. E a gente precisa ter maturidade espiritual para a gente poder crescer, para a gente poder ter mais responsabilidade, para a gente ser o protagonista das nossas vidas. Porque quando você fala assim, ah não, Patrícia, mas eu não fico com raiva. Gente, sabe qual é o momento que a gente fica com raiva? Eu vou dizer para você qual é o momento que a gente fica com raiva. É quando tanta coisa a gente tá acontecendo e as porradas que a gente leva, a gente fica tão puto da vida, essa que é a palavra, que aí você fica assim, tá vendo? É por causa da Joana. Olha o que a Joana fez comigo. É aquela mulher. Porra, eu não aguento mais. Minha vida tá pra baixo. Meu marido foi embora. Perdi meu emprego. Minha vida tá, sabe? E aí passa que tudo que acontece com você, você atrela quem? A Joana. Ao trabalho que ela fez. Então chega um momento que na dor, a única coisa que vai te restar é a raiva, é o ódio dessa pessoa que fez um trabalho pra você. E com isso acontece o quê, Beth? Você se desequilibra, né? E aí você fica realmente acessível, porque é isso que nós vamos falar aqui, como funcionam esses trabalhos e como o que a gente pode fazer, né? Então, assim, quando você, né, tem ali a resposta sobre esse tipo de pergunta, o que você vai sentir? Inicialmente, raiva e querer se vingar, né? Ou minimamente querer desfazer, porque você entende que aquilo ali está te atrapalhando. Ou você pode correr o risco de ser persuadido por alguém do terreiro para desfazer, né? Não, aí entra uma outra questão. Entrou dinheiro, saiu Umbanda. Entrou dinheiro, saiu Umbanda. E Não se for tem de graça, Umbanda. Beth? E se eles fizerem um trabalho e fizer outro trabalho de graça, de repente? É bem, Acontece? olha, não É conheço. difícil? Olha, não conheço. Até porque qualquer trabalho que se faça tem custo, né? É uma vela verdade. que não tá barato. Eu já vi vários memes, inclusive, falando sobre isso, né? Tem os materiais, então acho impossível alguém não cobrar. Mas Só você sabe que que eu achava estranho isso também? não tem como não cobrar. Não, o que eu achava estranho era uma entidade, por exemplo, uma entidade minha nunca ter dito isso pra ninguém. Passa anos, você chega um dia e começa a refletir, né? Você fala assim, cara, eu acho que foi uma conversa nossa uma vez, lembra? Que a gente tava conversando por alguma razão, eu não lembro, a gente entrou nesse assunto, eu falei assim pra você, Beth, você falou uma coisa que é verdade. Eu nunca peguei esse caso. Não é possível de tanto atendimento nunca rolar. E aí, não sei se você vai lembrar, eu perguntei isso pro Caveira. Lembro, cara. Perguntei pro meu Exu Caveira. E aí, eu gosto de conversar com as entidades, porque a primeira resposta sempre dá um nó na sua cabeça, até pra você pensar mesmo, né? Sim. Eu perguntei pra ele, eu falei, Caveira, eu queria fazer uma pergunta, né? Por que vocês nunca falam que uma pessoa tá com um trabalho magístico? Porque tem pessoas que você até sente que tem alguma coisa com ela ali, né? E na clarividência, em alguns momentos, você vê também que tem, nitidamente que tem. E aí, gente, não vou entrar no mérito aqui. Se foi a pessoa que fez o trabalho e a gente tá vendo através da clarividência, porque tem essa, né, Beth? O pessoal entra no terreiro e nunca acontece nada. Também. Tem aquela gente que vai no terreiro e diz que é a primeira vez e já foi em 300. Sim. Tem aquela pessoa que já fez um trabalho para a entidade e diz que nunca fez nada para ninguém. E vem como santinho. Então tem vários casos. A gente nunca sabe dizer exatamente o que acontece, até que a pessoa vai indo e você vai começar a entender ali. Mas eu perguntei para ele e ele me respondeu o seguinte: nós não falamos justamente porque vocês vão fazer o que com essa informação. Quando você me disse do seu caboclo, eu achei muito legal, porque a pergunta dele foi a mesma. E a gente não conhecia essas histórias, né? Sim. Depois é que a gente foi juntando. Juntando. E aí eu, obviamente, mais do que rapidamente, porque pra gente se cuidar, né? Pra gente poder fortalecer as nossas forças aqui. Aí ele me solta uma assim: porque se você souber que não tem nada, você não se cuida? Ou seja, né? Você precisa se cuidar, não importa se você sabe que tem ou não tem, né? Aí eu falei, não,
Mas pô, seria interessante a gente saber, porque se tem alguém fazendo alguma coisa, porque por que isso aqui a gente quer saber? É alguém do nosso lado, alguém que tá perto? Bom, reza a lenda que é sempre alguém que tá do seu lado, né? sempre alguém que tá do Nunca seu alguém lado. distante pra fazer nada pra você. É sempre alguém que tá seu vizinho, do lado da sua porta, na sua frente, dentro da sua Tendo casa. acesso aos seus fiozinhos de cabelo e coisas do É sempre tipo. alguém que tá do seu lado. E aí ele falou, aí ele me explicou, no fim de tudo ele me explicou o seguinte: a partir do momento que você sabe que tem um trabalho em cima de você, você vai descer a sua energia. Você vai ficar com muita raiva dessa pessoa. E nesse momento você vai entrar na vibração dela. Nesse momento você vai desejar desfazer algumas coisas. Nesse momento você vai desejar ter que pagar na mesma moeda. Num dado momento você vai desejar fazer isso. Você vai desejar mal. Você não vai ficar apenas ileso. Então, nós não falamos porque existem outras maneiras de melhorar isso, que é isso que a Beth vai trazer um pouco aqui. Então, existem outros pontos que a gente pode trabalhar para ir quebrando essa magia negativa. E o principal protagonista somos nós, as entidades só nos ajudam, né, Beth? Quebrando, acho que não seria bem um termo, mas a gente vai falar assim, o que eu posso isso é fazer fato. com relação a isso, né? Porque o que acontece? A gente não vai ouvir de uma entidade de luz, porque como a gente já disse, tudo que envolve qualquer ação que a gente possa ter é prejudicial. O que eu teria que fazer, né, para poder resolver, se eu soubesse, por exemplo, que alguém fez um trabalho para mim? Teria que desfazer. E como é que eu teria que desfazer? Teria que fazer um outro trabalho. Então, assim, você estaria manchando a sua mão para fazer alguma coisa para desfazer, ainda que você não tenha sido a pessoa que iniciou, porque é o que a gente ouve, né? Não, mas não fui eu que comecei, eu só estou fazendo porque alguém me fez, estou me defendendo, enfim. Isso é. Então, assim, mas você vai ter que fazer. Então, assim, na Umbanda a gente não trabalha dessa forma. A gente não faz trabalhos para nada. A gente se protege. A gente cuida da nossa energia. A gente cuida da nossa vibração. A gente cuida da nossa evolução. Essa é a proposta da Umbanda. Nós fazemos ofertas, né? Nós fazemos oferendas, que aí é um outro ponto, né? Ah, não é sim, que a não, gente aí não é faz. fortalecimento, Né? Porque às vezes a né? pessoa fala assim, como não faz trabalho pra nada, né? Às vezes a pessoa pode pensar, porque vê a gente Sim. ali, a gente tem os momentos da ritualística, né? Sim. Dos rituais que vão alguns elementos, mas isso é para uma outra finalidade. É individual, né? Para fortalecer o próprio ser e não para ninguém, não para destinado a uma outra pessoa ou trem, né? Então, assim, é uma outra pegada. Então, quando existe esse tipo de revelação, é um alerta. Você não está falando com uma entidade de luz. Quer continuar? Por livre e responsabilidade sua. Porque o arbítrio, ele é seu, né? E assim, ele é mundial, né? ele acho que até, se a gente for falar espiritualmente, até mais que isso, né? Ele é válido em qualquer planeta, em qualquer campo vibratório e tudo mais. Então, assim, quando a gente tem, né, essa informação vinda de uma entidade que a gente acha que é de luz, uma coisa você já pode ter certeza, essa entidade não é de luz. Ela pode estar te falando uma verdade? Pode, claro que pode. Ela pode estar te falando até porque é a forma que ela tem de fazer a sua vibração baixar, se alimentar da vibração do medo, da insegurança, da preocupação, da tristeza, etc. Geralmente, para eles, você está numa baixa vibração, você tomar atitudes, né, que te levem para esse tipo de vibração e de energia, é favorável. A gente emana isso para o universo, a gente emana isso para um grupo de espíritos que se alimentam disso. Fora isso, se você tiver, né, descobrir esse tipo de coisa e quiser, por exemplo, dar uma revanche, se vingar, você também está alimentando esse tipo de energia. Porque para você quebrar, você teria que... Geralmente, eles vão te cobrar, você faz um trabalho, você vai ter que fazer alguma coisa, e aí é você que assume o karma. Sabe a história da briga? Você era inocente, estava ali quietinho no seu lugar, veio alguém puxar a briga com você e te bateu. Quando você vai na delegacia, se você só apanhou, você é vítima. Se você bateu, você vira culpado. Não importa que você não tenha sido o primeiro, que você foi se defender. Mas aí ali não tem mais inocente. Você reagiu. Então, é meio que isso o princípio. Então, a entidade, ela vai te ajudar de outras formas. Mas ela não vai te falar para você entrar nessa vibração, baixar sua vibração, querer se vingar, ou ir fazer alguma coisa que vai atrasar ou prejudicar a sua evolução. Porque
como é que funciona esse processo do trabalho? Rapidamente, porque a gente já fez um podcast falando sobre isso, a gente já pode até deixar, né, Paty, Nos mencionados aqui, sim. a gente deixa aí na descrição. Mas assim, resumidamente, quando alguém faz um trabalho para você, seja para uma amarração, um trabalho para você se prejudicar, alguma coisa do tipo, geralmente eles dão algum bicho, dão sangue, fazem algum pacto, enfim, tem algumas formas de fazer trabalhos para o mal de alguém. Que já foge a Umbanda, tá? A Umbanda não trabalha com animais. A Umbanda nem faz esse tipo de trabalho, tá? A Umbanda cuida de você, né? Não faz mal pro outro, não cuida do outro. Se alguém está procurando na Umbanda, está no lugar errado. E quando a pessoa faz esse trabalho para você, algum espírito sem luz é enviado para agir em cima de você. Tem pessoas que nem sentem. Tem pessoas que recebem, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem fácil de entender. Vocês acham que os artistas, as pessoas famosas não são vítimas desse tipo de trabalho? Muito. Sempre tem aquela pessoa que fica, né, o fã doido, aquele fã que é fanático, queria que a pessoa ficasse com ela, aquela pessoa que não suporta o sucesso dela, aquela pessoa que perdeu para ela numa concorrência. As pessoas que estão mais em evidência tendem a ter mais. Não é uma pessoa, regra. às vezes, que não tem nada, cara. Às vezes uma pessoa mora num lugar simples de tudo. Sim. E tem alguém com tanta inveja daquela pessoa só pelo fato dela ser quem ela é. E lembrando que inveja, às vezes, tem até mais força do que um trabalho. Vale mais do que muita vela firmada aí. Sim, não precisa de muito, né? Mas aqui a gente falando do trabalho que exige aí um pouco mais, porque a inveja você não vai ter como se livrar, você tem como se proteger, né? O olho gordo, isso tudo. Mas o trabalho, por exemplo, geralmente é um espírito sem luz que vai ser encaminhado ali para fazer acontecer aquilo que foi pedido. Se foi pedido para você não pensar em outra pessoa, para você não conseguir ficar com outra pessoa, para você não conseguir se distanciar de certa pessoa, a fazer os trabalhos. Ele vai colocar isso na sua cabeça, ele vai ficar ali insistindo, né? Fulano. Na verdade, né? não é bem colocar na cabeça, mas é trabalhar aquela pessoa em cima do que ela já tem ali para ela poder cair, né? No caso da amarração, eu tô dando exemplo, né? Sim, ele vai sim. fazer você pensar na pessoa. Na pessoa 24 você horas. vai tentar arrumar alguém e você vai começar a olhar coisas ruins da pessoa para você não conseguir ficar com a pessoa. Vai ter raiva, você vai ter estar nojo. com a pessoa, vai ter lembranças da outra pessoa. Então, assim, ele vai trabalhar em cima disso. Existe alguém fazendo. Não existe uma mágica onde uma energia vai fazer por você si só, vai fazer você começar a fazer coisas que não, existe um espírito enviado mesmo. Sim. E como é que ele te acessa, né? Como é que, por exemplo, os artistas conseguem? Claro que eles também se protegem, obviamente, né? Nem todos verbalizam, mas a maioria sabe que precisa se cuidar, porque quando você está, né, mais exposto, você infelizmente acaba atraindo mais do que as pessoas comuns, embora, como a Paty disse, não é uma regra. Tem muita gente que não tem nada e tem gente ali fazendo o seu trabalhinho. Tem gente que aprende, gente. Isso é cultura. Tem gente que não sabe resolver as coisas indo lá bater um papo e resolvendo as diferenças, né? Tem gente que acha que tudo tem que ser trabalho. Não pesam o peso disso na sua encarnação, não pesa o que está levando, né, dessa encarnação, o karma a mais que está assumindo, a responsabilidade, a consequência que ela sempre vem. A gente fala sobre isso no podcast. Então, assim, no que a gente fez. Então, a pessoa... Tem gente que quer resolver tudo assim. O meu vizinho tá me enchendo o saco, eu vou lá fazer um trabalho para ele ir embora, né? O meu chefe não vai muito com a minha cara e tá de marcação comigo. Vou ali fazer um trabalho para o meu chefe ficar mais bonzinho comigo. Ou para ele sair e entrar outro. Relacionamento é um dos que mais tem, né? Então assim, é muito comum as pessoas Quero o João para mim a todo custo, ele tem que ser meu. A pessoa tem vícios, né? Ela não resolve da maneira tradicional. Deixa eu ir lá conversar com o meu chefe e dizer para ele que, né, o jeito que ele me trata me incomodando, ou eu mesmo tomar uma decisão, ter clareza de tomar uma decisão do que eu posso fazer, né? Sim, as pessoas têm mania de ir pelo mais fácil. Então é muito comum isso. Então, quando é feito um trabalho como esse, o espírito que foi enviado ali pela pessoa que fez o trabalho, ela vai esperar você estar numa energia baixa para ela poder atuar em você. E por que algumas pessoas nem sentem o trabalho? Porque elas se cuidam energeticamente, espiritualmente. E olha, gente, vamos entender aqui, tá? Quando eu falo de se cuidar, não precisa necessariamente você estar num terreiro, né? Você está desenvolvendo. Esse se cuidar pode ser dentro da sua casa. É cuidar do que você pensa, é cuidar do que você sente, é cuidar da sua energia, daquilo que você vibra, das suas ações, aquelas que te levam a se enaltecer ou a se rebaixar, energeticamente falando. Então,
esse cuidar, ele não é só ir no terreiro. É claro que o terreiro te ajuda, porque tem uma entidade de luz ali para te abrir os olhos contra E alguma conforme coisa, você vai indo te tomar o descarregar. passe, você tá ali se limpando. Você tá fazendo uma limpeza espiritual, Sim. né? Energética. Mas não é a única forma de fazer. E outra coisa, ele não Sim. para ali. Você precisa fazer a sua parte. Eu já vi o pai Jubiracaia falar isso para muita gente. Eu vou te ajudar aqui, mas você precisa fazer a sua parte aí. E uma da sua parte é pensamento. Porque às vezes você vai lá, eu vou falar uma frase do meu Xumirim, ele fala, vocês vêm aqui, tomam uma linda, tipo um banho de ducha, sai limpinho, quando sai, entra na lama. Ou seja, não adianta ir lá, tomar o passo com a entidade, ter o esclarecimento, e depois começar os pensamentos, né, ruins, negativos, as né? ações ruins. As ações, né, comportamentais negativas que te puxam para baixo. Exatamente. Então, assim, é dessa forma que acontece o trabalho de uma magia. Alguém vai lá, de alguma forma negocia ali, e vai vir um espírito ficar esperando, né, a espreita ali, a sua brechinha. Então, por isso que a gente fala que você não é inocente, que nós não somos inocentes. Porque quando o espírito chegou até você, já foi a primeira falha que a gente teve. Porque a gente abriu essa brechinha. E é muito fácil abrir essa brechinha. A gente está na Terra, a gente vive com pessoas. O tempo todo a gente tem que viver com pessoas difíceis. A gente tem as coisas que fazem a gente acessar a nossa sombra. Às vezes você está com uma mulher que de repente te aponta o dedo e te traz coisas que você não quer nem ouvir. Às vezes você está no trabalho e você lida com pessoas que te fazem ficar triste ou te fazem lembrar de alguma coisa que você não gosta, por exemplo, alguém está fazendo fofoca de você e aí isso te faz se sentir Não vai mal. muito longe, não. Entre famílias também existem vários fatores que acontecem que deixam a pessoa derrubada, ou até mesmo coisas que as pessoas veem, filmes, noticiários, coisas que elas Isso estão é bem lembrado. constantemente enfiadas ali, vendo, se alimentando. Ah, não, mas eu tô aqui porque eu gosto dessas coisas, eu tô aqui para saber das notícias. Cara, você vibra o que é dito para você. Porque primeiro que o seu cérebro, ele não entende a realidade do virtual, né? Isso a gente fala lá também, né, nas dicas lá do vídeo, mas isso é importantíssimo. Às vezes nem precisa de outra pessoa. Você começa a ver notícias ruins, desastres, acidentes. Tem algumas emissoras que trabalham muito essa questão, ver gente morta, ver casos assim que te trazem revolta. Isso já baixa a sua vibração. Às vezes um simples filme de terror, de suspense, esses filmes mais pesados, você já está baixando a sua vibração, porque o seu cérebro ele vai entender que você está vivenciando, Vivendo vendo aquela realidade, situação. Exato. Então, de alguma forma, isso faz você baixar um pouco a sua vibração, seu nível vibratório. E é nessa hora que esse espírito que foi enviado para fazer você não pensar em outra pessoa, se dar mal no trabalho, ter problemas, enfim, ele vai conseguir ter acesso. Então, a gente não é totalmente inocente porque a gente não se cuida, né? É o que as entidades costumam dizer. A gente, infelizmente, precisa estar sempre orando e vigiando. A gente fala infelizmente porque, né? A gente fala, nossa, não tem férias, não tem folga. Não tem, porque, infelizmente, é nessas férias e nessas folgas que a gente acaba tende a deixar a brecha, né? Nós não viemos para cá para isso. Sim. Né? Ninguém está dizendo que a gente tem que ter uma vida. Muito pelo contrário, nós merecemos uma vida mais leve, mais tranquila. Mas a gente tem que entender que aqui é um campo, é uma terra, campo local denso, de aprender, né? Um campo de aprendizado. Então, a gente não está aqui só a passeio. Nossa, se fosse assim, seria lindo. E o mais importante de tudo, como a gente já disse aqui, eles vão agir em cima das nossas sombras. Então, nada vem do nada. Ele não vai pegar uma pessoa que não tem ciúme nenhum e criar nela um ciúme repentino, que vai vai fazer ela se separar, porque vai deixar ela insuportável para outra pessoa. Ele vai pegar um ciúme que já existe e vai potencializar ele em algumas vezes para a pessoa começar a fazer coisa que deixa a outra, por exemplo, revoltada e não quero mais essa relação. Então, assim, eles vão agir em sombras que muitas vezes a gente não vai num psicólogo trabalhar, não busca na gente, né, lidar com ela, porque elas vão existir, mas se a gente aprender a nos conhecer e nos conhecermos e cuidar delas, eles têm menos acesso a gente. É igual o trabalho que é muito comum de casais, né? Às vezes eu já escutei muitas mulheres falando assim, mas meu marido era muito bom, ele era muito gente boa e a mulher acabou com a nossa vida. Cara, às vezes esse marido deu uma asa para uma pessoa, por alguma razão. Aí ele decidiu ali por alguma razão, aí depois viu que eu acho que fez besteira, e depois tentou sair da situação. Só que ele já deu a primeira brecha. Ele já deu. Aí o que a mulher ele faz? abriu espaço, né? Peraí,
Você não vai querer ficar comigo? Por que você não vai ficar comigo? Não, a gente vai resolver isso agora. Então, às vezes, a gente não sabe da história toda. E a Não, gente coloca as pessoas como vítima da e situação. você trouxe um exemplo ótimo. Houve um trabalho, mas antes houve uma ação. Houve uma ação, E exatamente. quando você se apoia, que isso também é um dos problemas que motivam as entidades não falarem pra gente, quando você usa a muleta de fizer um trabalho e por isso eu me separei, você deixa de cuidar da outra parte. Mas peraí, como é que a pessoa chegou até você? Como é que a pessoa se conheceu você? Em que momento ela precisou fazer alguma coisa? Porque se ela aí a pessoa pode falar assim, né, Beth? Não, mas eu tenho que saber, porque assim eu já desmancho do meu casamento logo. Isso não é bem assim. Porque você, às vezes, depende do ódio e da indignação e de você achar que você não é merecedora de passar por isso, é tão grande que até que você se separe, você vai ficar com ódio do marido, com ódio da mulher, vai ser um momento de perseguição, um momento... Cara, é tanta coisa envolvida. Envolve filho, envolve família, é muita coisa, né, Beth? E o principal, você deixa de cuidar da parte que cabe a você, tanto para não ficar vulnerável outras vezes, ou mais vezes, ou até futuramente em outras situações, quanto também para você evoluir, porque a gente está aqui para isso, para trabalhar as nossas dificuldades, que infelizmente a maioria só são trabalhadas nas dificuldades. E sabendo como funciona, né? Como é que eu desfaço isso então? Na Umbanda, a gente não faz trabalho para desfazer, mas as entidades trabalham te fortalecendo, te protegendo, te ajudando você a se conectar com a sua entidade e dessa forma você fica protegido. É claro que se você baixar a sua vibração em qualquer momento, é o exemplo do Mirim, né, que é o Mirim da Paty dá. Se você tomou um banho, você foi numa gira, a entidade te descarregou, tirou Você tudo que saiu de tinha lá, ali. meu irmão, limpinho, cheirosinho, que nem um neném. Sim, aí você, de repente, com as suas atitudes, quanta gente eu já vi acontecer, sai da gira, começa a brigar, começa a discutir. Tem pessoas que adoram incenso, né, para deixar uma boa energia na casa. Põe incenso, mas xinga, grita, briga. Meu Verdade, Deus, né? o que adianta? Não adianta você estar com a casa limpa, energizada, e você chegar lá e começar a blasfemar, falar um monte de O palavras de baixo incenso calão. queimando e a energia vibrando Não. negativamente. Não adianta. Você pode acender uma fábrica de incenso na sua casa. Você tem que tomar cuidado com o que você pensa, como você age, com as suas atitudes. Aceitar a sua sombra, porque, gente, a gente tem que aceitar a nossa humanidade e trabalhar com ela. Fingir que ela não existe não adianta. E aí é o exemplo que ele dá. Você vai lá, a entidade te limpa, te dá fala algumas coisas que te ajudam a pensar de uma forma produtiva. O trabalho de magia, ele só funciona porque ele usa a sua sombra, né? Não, e sua fresta. Então, assim, e aí você sai do terreiro e já se permite entrar numa energia que vai baixar a sua vibração. E aí não aproveita. Então, assim, isso é muito importante. A gente costuma até falar para os consulentes do nosso terreiro, né, quando acaba, para eles tentarem manter aquela energia o máximo que eles conseguirem, né? Então, depende Ainda da mais gente. hoje em dia, né? Não está sendo fácil manter energia. Nós estamos com uma sociedade doente. Pessoas intolerantes. Exatamente, por tudo, as pessoas estão brigando, estão esfaqueando, estão matando. Então, assim, tá difícil. Então, a gente precisa... A vibração, você pode até não estar junto com essas pessoas, mas o fato de você ver, às vezes, uma notícia, ficar envolvido nisso, ou até mesmo falar sobre isso, se indignar disso, ou ficar com medo disso, você já altera a sua energia, você já altera o seu campo áurico. E aí, você se mancha total. E nessa hora você não percebe o quanto você já está envolvido negativamente. Então, assim, cuidar da sua própria energia é o que a gente está dizendo aqui. Exatamente. Você precisa cuidar dos seus pensamentos, trazer mais harmonia, pensar mais em coisas boas durante o dia, se preparar para isso, né? Essa é a forma que você vai ter Exato. de evitar. A gente não vai quebrar, porque, como eu disse, né, para quebrar envolve várias questões, mas você pode estar ali como se você estivesse com um escudo, como se você estivesse dentro de uma bolha. Então, nada vai te atingir. Pode ter quantos trabalhos forem, pode ter quantas magias forem, inveja, que aí já é um pouco mais complicado, porque é só energia, mas tem tanto peso quanto, olho gordo, essas coisas todas que existem. Não vai chegar até você, né? Não vão chegar até você. E quando acontecer, porque, gente, também é importante dizer isso. Nossa, eu vou no terreiro regularmente, eu me cuido e tudo mais, e nunca vou ficar? Não, vai acontecer. Vai.
Eu estou afirmando para vocês. Não só pelo tempo que eu tenho de Umbanda, pelo tempo de observações que eu já fiz, mas também por uma experiência própria. Nós somos dirigentes e a gente também, se não tomar cuidado, a gente cai na energia, a gente cai na vibração, a gente acaba sendo influenciada, a gente tem que estar o tempo todo se cuidando. Então, os dirigentes sabem como se cuidar, têm as suas formas, né, de se proteger. E quem é médium também. Por quê? A gente precisa se cuidar, mas não é só um trabalho, não é só um banho, porque você pode fazer tudo isso e tá ali vibrando negativamente, pensando Inclusive, nós temos negativamente. dirigentes que não são da Umbanda diretamente, né? Mas assim, dirigentes renomados, pessoas respeitadas na religião, até do próprio kardecismo mesmo, que deu relatos recentemente falando da história de que ele viveu um trabalho fortíssimo de obsessão. Então, assim, ele ficou assustado porque ele nunca tinha sofrido tanto, e tanto que ele percebeu, mas ele percebeu e cuidou por quê? Porque ele se cuida, ele vigia, ele ora, ele tá ali o tempo todo, né? A gente tem que parar com essa mania de achar que a gente tem que jogar tudo para as entidades. Eu já tive amigos, dirigentes, que falavam assim, mas se você tem um Exu, você tem tudo. Peraí, gente, peraí. É fé raciocinada, é pé no chão, é maturidade espiritual. Nós precisamos fazer a nossa parte. Enquanto a gente tiver nesse pensamento imaturo, enquanto a gente achar que nada somos e que a gente não tem responsabilidades, nós vamos estar refém de pessoas que fazem esse tipo de coisa errada. Refém de dirigentes que prometem, refém de médios desequilibrados, de espíritos obsessores. Então já tá... Por que a Terra está passando por tudo isso, Beth? Porque a gente tem esses pensamentos ruins. Não é o obsessor que está lá em cima sem nada para fazer ou lá embaixo sem ter nada para fazer. Ele só se alimenta daquilo que nós somos e daquilo que nós pensamos. Exatamente. E isso está muito além do que as pessoas ouvem da nossa boca, porque isso está muito mais num ponto profundo que às vezes até a gente quer abafar da gente mesmo. Nem a gente quer dizer que A gente não quer admitir para nós, né? Como se fosse feio. Nossa, que feio, eu sou assim. Mas a gente tem que entender que nós somos seres humanos. Então eu estou afirmando. Em algum momento, se isso nunca aconteceu com você, vai acontecer. Porque a gente está nos altos e baixos, né? Eu costumo brincar, um termo até do marketing, da publicidade, que eu uso para a Umbanda, que é o efeito W. A gente tem esse efeito W. É impossível você tá o tempo todo bem. Às vezes uma chateação, alguém que morre, alguém querido que desencarnou, por mais que a gente tenha uma consciência, né, da Umbanda, de que a vida não acaba aqui, é difícil você saber que você não vai ver mais aquela pessoa encarnada, que, né, você vai sofrer um pouco pela ausência dela. Quando você passa por algumas provações, que realmente parecem provações, é natural a gente ter esse alto e baixo. E nesse baixo a gente corre risco sim de ser influenciado. Mas se a gente se cuida, se a gente está ali com o nosso... Outro dia eu até vi um meme que eu achei legal, né? Daquele incidente que eu te mostrei, que o rapaz saiu segundos antes de explodir. Ah, sim. O meme dizia, Aquele né? tava com crédito, viu? Não, então, o meme dizia, né? Trabalhos ok, banhos ok, indo na Porta gira, okay. Fechada, tá orando, tá vigiando, tá ali firme. Ou seja, né, quando você tá ali se cuidando, a tendência disso acontecer com menor frequência e em menor grau. E o principal, quando a gente se conhece, permite saber a sua humanidade, aceitar a sua humanidade e trabalha isso, a gente tem mais facilidade de perceber, peraí, não tô tão legal, deixa eu buscar ajuda, porque foi isso que eu achei muito bonito desse dirigente, porque ele é muito conhecido e ele assumiu uma coisa que muitos por ego não assumiriam, né? Tipo eu, dirigente de uma casa espírita. Olha, eu até falo para vocês, é o Divaldo Franco, tá? É legal vocês olharem lá. Divaldo Franco, Obsessor. Vocês vão ver, é uma história recente, deve ter 2, 3 semanas. Ele relata. É muito bacana de vocês... Mostra a humildade dele. É um irmão nosso, né? Então Sim, é importante a gente... trabalha pelo bem como nós. E assim, e mostra como todos somos vulneráveis. Não tem ninguém que esteja... porque é dirigente e está livre. Não, não tem. Infelizmente, todo mundo está... na mira, né? Suscetível. Suscetível, era essa palavra que eu estava tentando lembrar. E se não tiver essa consciência, essa humildade para conhecer, como ele, eu achei super digno, ele se afastou das atividades para que não desse a chance, né, de continuar ninguém, de prejudicar ninguém nem os trabalhos, né? E para ele se cuidar. E é isso, gente. A gente precisa se cuidar, a gente precisa vigiar, orar, como as entidades falam, e
Não adianta esperar isso da Umbanda, né, Paty? Porque É isso aí. o trabalho é feito de outra forma. Orar e vigiar, como diz os nossos lindos pretos velhos. É isso aí. Bom, nosso podcast chegou ao fim. Curta, compartilhem, deixem suas perguntas, façam suas considerações. A gente adora ouvir vocês aí, quando vocês colocam algumas coisas, perguntas, o que vocês acharam. Curta a nossa página lá, @TemploJubiRomper. E axé, né, Beth? Para esse povo todo, que vocês tenham uma excelente semana de muita luz, proteção e força. Isso aí.